De volta com Maiores e Melhores, aqui na Record News Espírito Santo. O assunto agora é direito empresarial, direito corporativo, ou seja, o assunto agora é Valmir Barroso. Muito obrigado pelo seu retorno, né, doutor Valmir? Depois de umas pequenas férias, estamos de volta. Ok, mesa atrapalhada, né? Teve acidente lá no Chile, né? Tivemos acidente no Chile e foi bom, por um lado, porque a gente passou a conhecer a medicina do Chile também, a gente acaba fazendo comparativos, né? Não só a questão dos impostos no Chile, que tudo lá custa 1/3 do preço daqui, e a diferença são só os impostos, né? Só nisso mesmo. Só os impostos. Ok. Bom, vamos falar primeiramente no refis da Copa, não é isso mesmo? Depois do advento da Copa, que para nós não foi muito bom, né? O governo criou o refis da Copa, que é a Lei 12.996 de 2014, e acaba agora, dia 25 de agosto. Então, pessoas físicas e jurídicas que tiverem qualquer débito junto ao governo federal, de qualquer natureza, deve procurar, né, fazer o refis, porque é um refis bastante interessante. Ele aceita também migração. Se você tem um outro parcelamento, um refis anterior, cai tudo lá nesse. Podemos migrar para esse novo refis da Copa, que é bem convidativo. Ele lógico, não deixa de ser uma medida eleitoreira, né? Porque estamos em ano de eleição, não podemos esquecer, né? É aquela boa notícia, né? Depois daquele 7-1 que o governo federal quis dar para o povo brasileiro, né? O 7-1 nos trouxe para uma realidade, né? O refis da Copa vai nos trazer para uma regularidade, quer dizer, é uma questão que a gente não pode deixar nunca de levar em consideração, porque a inadimplência no Brasil hoje você não consegue fazer absolutamente nada. Você é inscrito de dívida ativa, tem execuções fiscais, não consegue certidões, enfim. Hoje o governo é muito eficaz quando cobra. Quando cobra. Quando para pagar não é tão eficaz não, mas para cobrar do empresário é bem eficaz. Vamos falar sobre esse refis da Copa. Como é que ele funciona? Como é que é isso? Para as empresas que têm um débito, vamos imaginar que eu tenho um débito hoje de 1 milhão. Até 1 milhão, ele diz lá o refis que eu tenho que pegar esse 1 milhão, recolher 5% dele, que pode ser numa única parcela ou até 5 parcelas, e aí eu passo a ter direito, está inscrito nesse refis da Copa. A partir dali, vai ter uma parcela que, em função do número de meses que eu escolho, eu tenho uma tabela progressiva de redução de multa, maiores juros. Então, vamos imaginar que eu tive um auto de infração de 40 mil com uma multa de 60 mil e juros em torno de 30 ou 40 mil, porque é muito comum isso. Então, imagina você retirar a multa de 60 mil ou 30, 40 mil de juros e te sobra só os 30 ou 40 mil para você pagar de uma forma parcelada. Então, quanto menos parcela você aderir, melhor será para a redução de juros e multa. Então é muito convidativo, aliás, muito interessante. O absurdo aí são os juros, né? Os juros no Brasil, nós somos hoje no mundo que temos os juros mais elevados do mundo, né? Então você vê, nós temos um PIB de país de primeiro mundo e temos juros elevados como os maiores do mundo, quer dizer, é um contrassenso total, né? Porque a arrecadação existe, mas a máquina empresarial você não consegue rodar porque os impostos são muito caros. Os juros, se você for tomar empréstimo e depender de pagar juros desse empréstimo, você acaba inviabilizando o seu próprio negócio. E fora a competição internacional, porque os países que estão organizados de uma forma tributária, de uma forma econômica, eles chegam com produtos melhores e mais baratos no Brasil, né? Aí vai embora a concorrência, né? Bom, eu diria o seguinte, né, que nós temos que pensar muito bem nesse refis para quem tem dívida ativa, né, no governo federal. Agora, uma outra coisa é a seguinte, tudo isso é decorrente de uma coisa muito importante, né? Alta carga tributária. Isso que é demais, é de lascar. Nós até falamos aqui num programa anterior, no Brasil você tem os chamados impostos diretos e impostos indiretos. Então hoje é difícil você saber, quando você compra, por exemplo, um notebook ou um celular, qual é a carga tributária que eu tenho incidindo sobre aquele bem. Porque eu tenho os impostos que são diretos, que são conhecidos, mas eu tenho impostos sobre impostos. Então esse jamais você conseguiria calcular de cabeça o quanto efetivamente você está
ali, essa engenharia tributária, que eu chamo de manicômio tributário, é realmente para poucos, porque você não consegue identificar muito facilmente, como lá nos Estados Unidos, por exemplo, você compra um bem, você paga aquele bem, e quando você chega no caixa para pagar, é aquele bem mais o imposto. Então aquilo já é separado e já vai diretamente para o governo. É uma forma simples de tributação. E depois essas empresas só pagam o imposto sobre a renda que ela adquiriu, sobre o lucro da atividade dela. Então é um sistema bem simplificado. No Chile também é bastante simplificado e uma carga tributária bastante baixa para aumentar a competitividade. Ok, maravilha. Olha, gostei do seu retorno, né? Agora volte sempre, né? E a sua volta aqui, nós vamos ter algum outro assunto importante? Não. Vamos deixar para a semana que vem isso, né? Temos muitos assuntos, foi bom. Essas férias foram muito proveitosas para estudar. Doutor Valmir, antes da última pergunta, vamos ao nosso pensamento da semana. Muito bem, para encerrar o programa de hoje, o pensamento da semana é: a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Abraham Lincoln, acho que ele foi o político norte-americano mais importante, né, dos Estados Unidos, e ele teve coisas fabulosas. Ele era um autodidata e aboliu a escravidão, né? Importantíssimo isso, ok? E tão atual, né? E tão atual, né? Obrigado pela presença. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, eu sou o Vladimir Godoy, este foi o programa Maiores e Melhores. Você está na Record News Espírito Santo. Portanto, para você, obrigado pela sua audiência qualitativa. Até semana que vem. Até lá e até sempre. Obrigado mesmo.